Bom, pessoal, continuando aqui com as nossas aulas sobre prisma, a gente vai aprender agora como se calcula o volume do prisma, tá? Então, primeiramente, o que vem a ser o volume, né? É uma grandeza que mede a capacidade do sólido. Quando eu vejo, por exemplo, quando eu falo uma caixa d'água que cabe 1000 litros, por exemplo, né? Esses 1000 litros são a capacidade dele. Estou dizendo o volume de água que cabe aqui são 1000 litros. Poderia exprimir isso aqui em metros cúbicos também, que é o que mais utilizado, em centímetros cúbicos, tá certo? E para a gente calcular o volume de um prisma, eu vou precisar de duas medidas dele. A área da base, que a gente já sabe calcular, né? A gente olha o polígono da base e verifica como se calcula essa área. E a altura, que é a distância de uma base até a outra. Se eu tiver, deixa eu apagar aqui, se eu tiver um prisma reto, né, a altura, como as arestas das bases são perpendiculares, fazem 90 graus com as arestas laterais, tá? A altura do prisma vai ser a própria medida de uma aresta lateral. Agora, se eu tiver isso aqui, então, para o prisma... Nossa! Isso aqui, então, para o prisma reto, tá? O prisma reto, então, as arestas das bases são perpendiculares com as arestas laterais, certo? Então, a medida da aresta lateral é a própria medida da altura. Agora, num prisma oblíquo, o que eu tenho que descobrir? A distância, se eu vou pegar um dos vértices aqui de uma das bases, eu vou projetar este vértice lá no plano da outra base, de maneira a fazer 90 graus. Então, aí aqui eu tenho a altura, tá? Então, volume do prisma, área da base, vezes a altura. Tudo bem? A gente vai perceber melhor isso daqui na hora que a gente for lidar com exemplos, tá certo? Bom, então vamos lá, pessoal. Cálculo do volume, né? Então, calcular o volume de um prisma quadrangular é importante a gente descobrir o tipo de prisma com o qual a gente está lidando, tá? Cuja aresta da base mede 6 centímetros e a altura 15 centímetros. O que eu recomendo? Faz um esboço da figura que você tem para ficar mais fácil de se organizar, tá? Para ver o caminho que você vai seguir. Então, se é um prisma quadrangular, as bases dele são quadriláteros, certo? E se não está falando nada, está falando que a aresta da base é 6, então vai ser um prisma regular. Então, ó, lembra que você não vai fazer um quadradinho direitinho, você vai fazer ele meio tortinho e vai puxar as arestas laterais, ó, a mesma medida. Tenta seguir a mesma medida se você estiver fazendo na mão, tá? Ó, a aresta que eu enxergo, a aresta que eu enxergo. A aresta que eu não enxergo, faço pontilhadinho, tá? Então, paralela com essa aresta, eu tenho uma outra aqui escondidinha que eu não enxergo e que vai se encontrar com esta daqui e com a outra que sobe, tá certo? Agora eu ponho as medidas. A aresta da base mede 6 centímetros e a altura mede 6 centímetros, certo? Bom, começa pelo final. Faz de conta que você já tem todas as informações. Se eu quero o volume do prisma, né? Para eu fazer o cálculo do volume, a gente sabe que o volume do prisma é a área da base vezes a altura, não é? A altura eu tenho, é 6 centímetros. Só que eu não tenho a área da base. Então repara que eu vou ter que dar um passo para trás, que é fazer o cálculo da área da base. Ó, a gente começou no finalzinho como se já tivesse todas as informações. Empaquei, voltei. Como que é a área da base? Bom, a base, pessoal, vou desenhar ela aqui separadinha. A base, ela é um quadrado, certo? É um quadrado
Ó, base, estou desenhando ela aqui, 6 centímetros. O lado dele é 6 centímetros. Então, a área da base, que é a área do quadrado, é lado dele elevado ao quadrado. Então, a área da base... Opa, aqui não é 6 não, aqui é 15. Eu coloquei errado o valor, desculpa. Então, aqui, ó, não é 6, é 15. Tá? Então, aqui é 6 elevado ao quadrado, 36 centímetros quadrados. Então, repara que este valor que tinha ficado perdido, eu posso substituir. Então, 36 vezes 15, tudo bem? Fazendo ali 36 vezes 15, a gente vai perceber que o volume vai ser 540, né? Aí vem o seguinte, 540 o quê? Eu tinha aqui 36 centímetros quadrados. E eu tinha aqui 15 centímetros, não é? Na hora que eu fizer centímetro quadrado vezes centímetros, isso aqui vai dar centímetro cúbico, tá? Então, unidade de medida de volume, centímetros cúbicos, certinho? Bom, segundo exemplo, calcular o volume de um prisma triangular regular. Se o prisma é triangular, a base dele é um triângulo, e se é regular, triângulo equilátero. Na qual a aresta da base mede 4 centímetros e a altura é 10 raiz de 3 centímetros. Então vamos começar a desenhar o prisma, né? Lembra de fazer o triângulozinho meio achatadinho, tá? Vou puxar esta aresta, esta outra e esta outra. Fechei, são as arestas que eu enxergo. E vou fazer de vermelhinho a aresta que está escondida aqui, que eu não enxergo. Tá aqui o meu prisma triangular, certo? A aresta da base mede 4 centímetros. Então, ó, cada uma dessas arestas aqui são 4 centímetros. E a altura, que é a distância de uma base até a outra, 10 raiz de 3 centímetros. Tá certo? E ele quer o volume, tá? Como que eu faço? Começa, aqui fica a dica para exercício de geometria espacial, começa como se você já tivesse com todas as informações necessárias em mãos. Então, eu vou lá para o cálculo do volume. Como que é o volume do prisma? É a área da base vezes a altura, certo? Bom, a área da base eu não tenho, mas a altura eu tenho, que é 10 raiz de 3, certo? Bom, como eu não tenho a área da base, a gente dá um passinho para trás e faz o cálculo da área da base. Lembrando que se é um prisma triangular, a base é triângulo, regular, triângulo equilátero. Então a base é útil a gente anotar, né? Anota tudo que você está fazendo para não ficar perdido. É um triângulo equilátero. Então vou desenhar o danadinho aqui, né? Faz de conta que está certinho. 4 centímetros. Então o lado deste triângulo equilátero é 4 centímetros, tá? Repara que quando eu estou falando da figura espacial, essa medida aqui eu chamo de aresta da base. Agora eu retirei a base e estou olhando só para ela. A base sozinha é um triângulo equilátero e a gente tem a medida do lado dele, tá? E o triângulo equilátero, a área dele, que vai ser a área da base, é lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, certo? Então a área da base fica 4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. A área da base, 4 ao quadrado, 16 vezes raiz de 3 por 4. Dá para dividir o 16 pelo 4. Então a área da base, 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Este valor aqui, que eu acabei de encontrar, eu volto onde tinha empacado e substituo. Então, 4 raiz de 3, certo? Para resolver essa multiplicação, o que eu tenho que fazer? Número vezes número, certo? Então, o volume fica 4 vezes 10, 40. E eu vou fazer raiz vezes raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 elevado ao quadrado,
Aí aqui tem vários caminhos para fazer. Eu posso lembrar que o 2 vem lá para dentro, fica 3 elevado ao quadrado. Ou lembrar que raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso cortar a raiz com um expoente e o que vai sair lá de dentro é só o radicando. Fica 40 vezes 3. 40 vezes 3, 120. Como tudo estava em centímetros, eu estou falando de volume, centímetros cúbicos. Certinho? Bom, o segundo exemplo está assim. A altura de um prisma hexagonal regular é igual a 5 centímetros. Sendo 2 centímetros a aresta da base, calcule o volume do prisma. Então vamos desenhar, ó, prisma hexagonal regular. As bases são hexágonos regulares. Então vou tentar desenhar o hexágono aqui, ó. Vou fazer ele achatadinho, certo? A base de cima, que eu enxergo ela toda pelo ponto de vista. Vou descer as arestas que eu enxergo. Ó, essas aqui eu estou enxergando, tá? Repara que eu estou tentando manter proporção de tamanho, né? Puxei a aresta, puxei a aresta, puxei a aresta. Isso aqui é o que eu enxergo do prisma. Agora, o que eu não enxergo, eu posso fazer pontilhadinho. Então, ó, eu tenho uma aresta aqui que eu não enxergo, outra aresta que eu não enxergo. Vou descer uma arestazinha aqui, outra aqui e mais uma aqui. Tá aqui o meu esboço, né? Fazer o esboço ajuda bastante. O que mais que ele me falou? A altura é 5 centímetros, que é a distância de uma base até a outra. Então aqui, ó, a altura é 5 centímetros. O que mais? A aresta da base. Então, a aresta da base, que é esta medida aqui, essa outra aqui, é 2 centímetros, certo? Calcule o volume. Então, eu vou partir do pressuposto que eu tenho todas as informações, certo? Então, ó, calculando o volume. Volume do prisma, a gente sabe que é a área da base vezes a altura, não é? Volume é igual. A altura a gente tem, sabe que é 5 centímetros, mas eu não tenho a área da base. Então, eu dou um passinho para trás, certo? Então, cálculo da área da base. A base é hexagonal, então vou tentar desenhar um hexágono aqui que também não vai ficar lá grande coisa, né? Bom, o que eu sei do hexágono? O lado dele mede 2 centímetros. E eu sei que eu não sei calcular a área do hexágono de uma vez. O que eu sei? Que o hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir a área de um desses triângulos equiláteros aqui e depois multiplicar por 6. Então, eu dou um passinho para trás ainda, ó. Cálculo da área do triângulo equilátero. Repara, pessoal, que eu percebi que a área da base é 6 vezes a área do triângulo. Mas eu não tenho essa área do triângulo. Então eu volto. A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Tá? A área do triângulo é igual. O lado aqui vale 2, que eu vou elevar ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Certo? A área do triângulo é igual. 2 elevado ao quadrado, 4, vezes raiz de 3 sobre 4. 4 de cima com 4 de baixo corta. Então, a área do triângulo fica só raiz de 3 centímetros quadrados. Então, repara que este valor aqui, eu vou pegar e substituir nesta parte para achar a área da base. Então, a área da base é 6 vezes raiz de 3 centímetros quadrados. Olha só, pessoal. Agora que eu tenho essa medida, eu posso voltar onde eu tinha empacado, que é 6 vezes raiz de 3, certo? Para fazer a multiplicação, eu vou fazer número vezes número. Então, o volume fica 6 vezes 5, 30. O raiz de 3 continua, centímetros cúbicos. Matei. Se você for pegar livro,
muitos vídeos e por aí vai, o que vai ser a sequência que vai provavelmente ser apresentada para vocês. O autor do livro, né, o exercício resolvido, vai colocar assim, ó, calcula o triângulo, depois calcula a base e joga aqui, nessa sequência. Aí você vai ficar perdido e falar, mas da onde que o cara tirou isso? Ele foi fazendo de trás para frente, começou a resolver como se tivesse tudo e voltou descobrindo que ele não tinha, tá bom? Então vamos lá, pessoal, quarto e último exemplo, tá? O cara quer falar o seguinte, qual é o volume de concreto necessário para construir uma laje de 20 centímetros de espessura em uma sala de 3 metros por 4 metros. Então, olha só, a minha laje, tá? A minha laje vai ter 20 centímetros de espessura, tá? Eu coloquei esse 20 aqui num lugar não muito bom, mas enfim. Esta laje aqui, ela vai ter, então, 4 metros por 3 metros e aqui é 20 centímetros, certo? Então tá aqui um esboço mais ou menos da minha laje. Se eu quero o volume, eu sei que volume é a área da base vezes a altura, certo? Repara que essa laje aqui, né? Repara que a minha laje, como tem uma base que está escondidinho aqui, que eu não estou enxergando, né? Vamos ver se eu consigo desenhar ele mais ou menos aqui. São duas bases retangulares, certo? Então eu tenho uma laje que vai ser um prisma quadrangular. Então o volume dela vai ser a área da base vezes a altura. Bom, começou porque eu não tenho a área da base. Então, cálculo da área da base. A área da base, né? A minha base, então, é um retângulo, certo? Então, vou desenhar ela aqui para eu poder enxergar, que tem 3 metros por 4 metros. A área da base, como é um retângulo, é base vezes a altura. Então, um destes lados do retângulo aqui eu vou chamar de base, o outro eu vou chamar de altura, correto? Então, a área da base é 4 vezes 3, a área da base 12, como era metros e metros, metros quadrados. Jogo aqui. Aí, o outro problema que vai me aparecer é o seguinte. A altura da minha laje, né, é 20 centímetros. Mas aqui eu tenho metros quadrados. Centímetros e metros quadrados não combinam. Então eu tenho que transformar centímetros em metros, tá? Como que eu faço isso? Divido 20 centímetros por 100, vai dar 0,2 metros. Agora eu tenho a altura da laje. 0,2, tá? Fazendo a continha aqui, ó, 12 vezes 0,2, 2 vezes 12 é 24, lembra que eu tinha uma casa decimal que vem parar lá no resultado. Então, o volume de concreto que vai ser necessário é 2,4 metros cúbicos, tudo bem? Então, por enquanto é isso aqui, bons estudos a todos, pessoal!